Olá, tudo bom? Meu nome é Cleibson, estou aqui para resolver algumas questões de física envolvendo conteúdo de termometria, conteúdo esse que pertence à matriz curricular do segundo ano do ensino médio. Preparado então? Acompanha comigo aqui a primeira questão então. Encontramos o enunciado dizendo o seguinte: o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a temperatura máxima do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Ora, galerinha, essa é uma questão clássica de conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit, mas vale a pena prestar atenção em alguns pontos primordiais para a gente ganhar tempo nessa questão, que é o seguinte. Sabemos que para converter a temperatura de graus Celsius para Fahrenheit, a gente usa a seguinte fórmula: graus Celsius dividido por 5 é igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, certo? Aqui ele disse o seguinte: ele disse que a diferença entre uma temperatura máxima e uma temperatura mínima registrada foi correspondente a 60 graus Celsius. Beleza? O que eu posso fazer aqui então? Eu poderia atribuir um valor, certo, para a temperatura máxima e mínima de forma arbitrária mesmo. Por exemplo, se é uma temperatura em graus Celsius, eu poderia dizer que no verão bateu 40 graus e no inverno bateu menos 20. O que eu devo prestar atenção aqui nessa questão é o seguinte: é que ele fala justamente entre diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima. A diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima é algo que eu chamo de variação de temperatura, ΔT. E o que é a variação? A variação é a diferença entre um estado final e um estado inicial. Nesse caso, entre a temperatura final e a temperatura inicial. Tranquilo até aqui? A diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial é a diferença de temperatura, que nesse caso a final poderia ser a máxima e a inicial a mínima. Então eu poderia encontrar o valor dessa diferença em Fahrenheit, transformando os valores 40 graus Celsius em Fahrenheit, por meio dessa formulazinha aqui já apresentada, menos 20 em Fahrenheit, e para esses dois valores convertidos em Fahrenheit, fazer a subtração entre o valor final e inicial destes, e encontraria a resposta. Só que isso demandaria muito tempo, daria muito trabalho, que poderíamos economizar se fizermos o seguinte: quando estivermos tratando de conversão, não de um valor pontual, mas de uma diferença, de uma variação de temperatura, podemos usar a seguinte fórmula: variação de temperatura, nesse caso aqui em Celsius, dividido por 5, vai ser igual a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Essa fórmula aqui vai nos ajudar a encontrar o valor desejado, converter o valor da variação em Celsius para a variação em Fahrenheit. Olha, quase que não sai. Então, qual era o valor da variação que ele deu mesmo? 60. Vamos lá aqui então colocar 60 dividido por 5 igual a variação que eu desejo saber, que é da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Tranquilo? 60 dividido por 5 é igual a 12, correto? Então, 12 vai ser igual a variação de TF dividido por 9. Logo, se esse 9 está dividindo,
eu posso fazer a operaçãozinha matemática, levando ele para o outro lado, onde ele vai multiplicar, e vamos encontrar o seguinte: 9 vezes 12 vai corresponder justamente à variação de temperatura em Fahrenheit. Então, a variação que eu estou procurando foi igual a 9 vezes 12, que vai dar 108 graus. Tranquilo? Então, nós já encontramos o valor direto de forma mais prática. Certo, pessoal? Então, se liga aí. Se for fazer a conversão de um valor pontual de graus Celsius para Fahrenheit, tu usa a primeira formulazinha lá apresentada. Se for fazer a conversão de temperatura de uma variação, ou seja, de um valor máximo, de um valor entre um valor máximo e um valor mínimo, a variação de temperatura, tu pode utilizar essa formulazinha apresentada aqui, tranquilo? Acompanha comigo então a resolução de mais uma questão, beleza? Vamos lá então. Olha só. Questão 2. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Percebe que dessa vez ele está te dando um valor em graus Celsius, mas quer saber não apenas a conversão deste valor para graus Fahrenheit, mas também para graus Kelvin. Para o valor em Kelvin, desculpa, não é graus Kelvin, é Kelvin apenas, certo? Que é uma escala absoluta. Então, observamos mais uma vez aqui o seguinte: ele te disse que a panela foi aquecida de 25 para 80. Então, 25 graus Celsius foi a temperatura inicial. E a temperatura final foi 80 graus Celsius. Olha só, se ela foi aquecida de 25 para 80, mais uma vez a gente tem aí falando de variação de temperatura. Então, variação de temperatura, eu já sei como resolve. Eu sei que a variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nesse caso, a variação de temperatura foi de valor final, que era 80 graus Celsius, certo? Vamos tirar o graus Celsius aqui, fica só com o valor, menos 25. 80 menos 25, tu vai encontrar o valor correspondente aí a 55. Então, a variação de temperatura, dessa vez aqui em graus Celsius, é 55 graus Celsius. Ele quer saber o valor correspondente a essa variação na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Como que a gente faz isso? Nós vimos na questão anterior que para fazer essa conversão, então, eu vou ter que a variação da temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9, certo? Bom, então a gente vê o seguinte: o valor dado, que foi então correspondente aí 55 dividido por 5 igual a delta TF dividido por 9. 55 por 5 é igual a 11, que é igual a delta T em Fahrenheit dividido por 9. Mais uma vez, o 9 está dividindo, ele passa para o outro lado, então, multiplicando, fazendo com que encontremos o valor desejado como sendo delta
ter F é igual a 9 vezes 11. Nesse caso, o valor da temperatura em graus Fahrenheit vai ser igual a 99 graus Fahrenheit, certo? Ah, e o valor na escala Kelvin? Ora, o valor na escala Kelvin é o seguinte: quando tu tens a temperatura Celsius e a temperatura Kelvin, onde a temperatura em graus Celsius, nós temos, por exemplo, a equivalência do ponto de ebulição de água entre 0 e a fusão da água a 0 graus Celsius e a ebulição de água a 100 graus na escala Celsius. Na escala Kelvin, eu tenho que, para o congelamento da água, eu vou ter 273, e para a ebulição da água, o valor 373. Tu percebe que a temperatura, a diferença entre a máxima e a mínima em graus Celsius, no caso aqui, temperatura final 100 menos 0 é igual a 100. Se eu for ver a mesma diferença correspondente aos valores em Kelvin, 373 menos 273 também será igual a 100. Então, isso diz para mim que a diferença de temperatura em graus Celsius é igual à diferença de temperatura em Kelvin, certo? Que nesse caso vai ser de 55. Tá certo? Então, tá aí os valores finais encontrados. A variação de temperatura na escala Kelvin foi de 55 kelvins e na escala Fahrenheit foi de 99 graus Fahrenheit. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, terminamos mais uma questão aqui. Vamos para a terceira questão, tá certo? Olha só. Terceira questão, a gente vê o seguinte. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Questão interessante essa. Se a gente faz tanta conversão de uma escala para outra, valores em Celsius que não correspondem ao valor Fahrenheit, há algum valor na escala Celsius que será esse valor exato também na unidade em Fahrenheit? Vamos observar como é que a gente faz isso, da seguinte forma. Eu sei que para converter de Celsius para Fahrenheit, mais uma vez, nós vamos utilizar a fórmula de que é graus Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Beleza? Se eu quero saber qual a temperatura que vai ser o valor que vai ser o mesmo tanto para a escala Celsius como para a escala Fahrenheit, vamos transformar essa fórmulazinha aqui em algo novo. Vamos dizer o seguinte. Vamos transformar, já que eu quero ter o mesmo valor, vamos dizer que C e F vai valer o mesmo valor, que como eu ainda não sei, eu vou chamar de valor X. Certo? Então vai ser X sobre 5 igual a X menos 32 dividido por 9. Observa aqui, ó, na fórmula em que eu tinha duas escalas distintas, eu quero que o valor seja o mesmo. Então eu vou chamar o valor de x. Então eu vou ter aqui agora essa nova expressão. Como que a gente faz isso então? Ó, tu pode fazer pelo método tradicional de meio pelos extremos. Beleza? Então a gente vai ter o seguinte aqui. Vamos encontrar
o valor de 9x, 9 vezes x, 9x, vai ser igual a 5 vezes x menos 32, certo? Então, a gente observa o seguinte, isso aqui vai render para mim que 9x vai ser igual a 5x menos 5 vezes 32, 160, certo? Ora, se eu quero descobrir o valor de x, devo agrupar x, todos eles do mesmo lado. Então, eu vou pegar esse 5x e trazer para o outro lado, ele subtraindo. Então, vai ter aqui, ó, 9x menos, ele vai com sinal inverso, não é isso? Se ele era positivo, vai negativo, menos 5x, vai ser igual a menos 160. 9x menos 5x é igual a 4x. 4x igual a menos 160. O que diz para mim, então, que o valor de x vai ser igual a menos 160 dividido por 4. Menos 160 dividido por 4, 16 dividido por 4 dá 4. Então, o valor aqui vai ser menos 40 graus, certo? Então, eu tenho aqui que 40 graus Celsius, ou melhor, menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Beleza, pessoal? Tá aí, então, a nossa resposta, certo? Como assim? Ora, se eu encontrei o valor de x tanto para uma escala como para outra igual a menos 40, significa então que, tanto em Celsius quanto em Fahrenheit, o valor vai ser menos 40, tá bom? Esse é o valor, essa é a temperatura que apresenta então o mesmo valor numérico tanto numa escala como em outra. Beleza, pessoal? Vamos então para mais uma questão. Olha só, acompanha aqui agora. Julgue as afirmações abaixo. Primeira afirmativa diz o seguinte: a escala Celsius atribui 0 graus para ponto de fusão do gelo e 100 graus para ponto de ebulição da água. Isso está correto? Ora, sim, é exatamente isso. A escala Celsius foi atribuída dando-se uma variação. Opa, vou colocar aqui então. Eita, tá ruim de sair um traço aqui, ó. Mais ou menos. Um valor de 0 graus para a temperatura de ebulição, ou de fusão da água, que é quando a água se solidifica, e 100 graus Celsius para a ebulição da água, certo? Então aqui fusão e ebulição da água, tá bom? O limite, segunda afirmativa, o limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Ok, é exatamente isso, não é? A gente sabe que, por exemplo, para converter um valor em graus Celsius para Kelvin, vai ser então de que forma? Ora, eu sei que o valor em Kelvin
é o valor da temperatura em graus Celsius mais 273. Tranquilo? Então, isso quer dizer que quando eu tenho o valor de 0 graus Celsius para a escala, certo, de ponto de fusão da água, quando a temperatura for 0, eu vou ter então o valor em Kelvin correspondente a 273. Mas o limite inferior é abaixando ainda mais essa temperatura. E qual é a temperatura mínima? A temperatura mínima vai ser então calculada como sendo em graus Celsius. O contrário aqui, ó. Graus Celsius então vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então o limite inferior para a escala Kelvin, o limite inferior, o limite de baixo, quando eu tiver então aqui o valor 0 Kelvin, quando Kelvin for igual a 0, o valor em graus Celsius vai ser 0 menos 273, correspondente a menos 273 graus Celsius. Beleza? Perfeito. E a última afirmativa, o que é que ele fala? Ele diz o seguinte: na última afirmativa mostra aí que 1 grau Celsius equivale a 1 Fahrenheit. Será que isso está correto? Ora, eu acho que isso aí não vai estar correto por um motivo bastante simples. Sabemos que a fórmula de conversão entre Celsius e Fahrenheit, a divisão entre essas escalas não é uma divisão igual de uma para outra, não é isso? O valor da escala em Celsius dividido por 5 é igual ao valor da escala em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Se ele diz que 1 grau Celsius equivale a 1 Fahrenheit, então, ao atribuir os valores em Celsius para como sendo 1 aqui e para Fahrenheit 1, a conta não fecha, não bate, certo? 1 Celsius daria então 1 dividido por 5 igual, aí você poderia encontrar o valor em Fahrenheit, que seria um valor completamente diferente, tá bom? Então, eu tenho aqui como sendo correta as alternativas 1 e 2, mas a última aqui está errada. Tranquilo? Então, essa foi a análise dessa quarta questão. Questãozinha bem simples, né? Mais questão mesmo teórica. E vamos para mais uma questão, certo? Dessa vez aqui uma questão bem interessante envolvendo gráficos. Deixa eu ampliar ela aqui. Olha só que interessante. Quinta questão. Um estudante de física criou uma escala x. Comparada com a escala Celsius, ele obteve o seguinte gráfico. Esse gráfico que vocês observam aí, certo? Então, ele pede aí o seguinte. Letra A. Qual é a equação de conversão entre as duas escalas? E, em B, qual é a temperatura do corpo humano, que no caso é 37 graus Celsius, nessa escala x criada pelo estudante? Ora, vamos ver aí.
Se você fizer a leitura correta do gráfico, você vai perceber o seguinte. Ele apresenta no eixo X o valor em graus Celsius. Então eu tenho aqui o valor em graus Celsius, que no caso é correspondente de 0 como mínimo e 100 ao máximo aqui nesse gráfico. Então eu vou ter aqui, ó, valor em graus Celsius. Eita, tá difícil ser um traço reto aqui, hein? Mais ou menos. Ah, desisto. Não sai. É quase isso. O valor de 0 e 100 para a escala em Celsius e para a escala que esse camarada criou, que no caso aí é a escala dele próprio, uma escala X, você observa no gráfico que nós vamos ter aqui, então, um valor correspondente a quando em Celsius eu tiver valor de 100, em graus X eu vou ter 120. Quando em Celsius eu tiver o valor de 0, eu vou ter na escala X menos 40. Ok? Isso aqui na escala X. Grau X. Ok? Observa então o seguinte. Para converter de uma para outra, eu preciso tomar como base um valor arbitrário. Aqui, por exemplo, ó, eu vou tomar aqui então um valor qualquer que eu vou chamar de x no meio da escala em Celsius e um valor qualquer aqui também, ó, equivalente a x na escala de grau X aqui, só que eu vou chamar de Y, certo? Para não confundir aqui, vamos fazer o seguinte. Não, assim mesmo, ok. Vamos dizer então que essa parte aqui, então, para saber então a relação, a conversão entre as duas escalas, eu quero saber então, para o valor x na escala, olha só, tem x aqui, vamos trocar isso aqui, tá bom? Para não confundir, vou botar aqui A e aqui B, melhor. Então, para saber A, o valor de A em graus Celsius corresponde a que valor B na escala em graus X. Vai ser da seguinte forma que a gente vai fazer isso, ó. Eu vou tomar aqui então como sendo o seguinte: A menos 0 é igual a 100 menos 0. Eu não entendi, o que foi que eu fiz aqui, professor? Olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a diferença entre a variação desses dois valores, o valor que você colocou aí desconhecido no meio e 0, pela diferença entre o valor total, certo? A menos 0 dividido por 100 menos 0, e aí eu vou fazer essa equivalência da mesma forma aqui, ó. Pegar então entre B menos 40, só que na verdade é menos 40, né? Porque é um valor negativo que ele apresenta aí, dividido por
Aí, ó, mais uma vez, agora eu pego o valor total. Dividido por 120 menos 40. Tranquilo? Então vamos lá. Nesse caso aqui agora, eu tenho que A sobre 100 é igual a B mais 40. Por que mais 40? Menos com menos, transforma aqui em positivo, dividido por 120 menos 40. Mais uma vez aqui o jogo de sinal, ó, vai fazer 120 mais 40, certo? Ora, então, observa aqui o seguinte. B isso aqui vai render o seguinte. Vou botar aqui embaixo. A sobre 100 igual a B mais 40 dividido por 160. E agora? A conversão de uma escala para outra vai ser feita da seguinte forma. Se eu quero saber aqui o valor de A, no caso, em Celsius, certo? Eu vou dizer então, com isso aqui, que qual a conversão entre as duas escalas? Eu vou dizer que qual é o valor para o valor em Celsius. Vou colocar aqui no canto de cal. A vai ser igual, ó, sobre 100 é igual a mais B. Deixa eu botar esse pedaço aqui embaixo, tá? B mais 40 dividido por 160, né? Assim que tá ali. Ok. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte. Quando eu pegar esse valor que está dividindo e trouxer para cá, se ele está dividindo, ele vem multiplicando. Então, logo, eu vou ter 160 vezes A dividido por 100 e vai ser igual a B mais 40. Deixa eu fazer a divisão aqui, tá, gente? Apaga essa parte aqui que já coloquei pro outro lado ali, tá bom? Pra gente ter espaço. O que eu apaguei aqui é justamente isso que eu reescrevi aqui para poder ter espaço e continuar, tá bom? Então, gente, simplificando aqui, 160 vezes A dividido por 100, eu posso cortar, certo? Então, ó, cortando o zero aqui e o zero aqui, isso aqui me corresponde ao seguinte. 16A sobre 10 é igual a B mais 40. Tranquilo? Então, a gente pode observar aqui o seguinte.
Logo, 16A é igual a 10 vezes, o 10 está dividindo aqui, ele passa para o outro lado, multiplicando, beleza? 10 vezes B mais 40. Então, 10B mais 40 A igual a 10B mais 400, e o 16 que estava dividindo passa multiplicando, passa dividindo. Tranquilo? Assim eu vou ter o valor de A como sendo então, puxando aqui mais para cima, só para poder a gente puxar a ideia aqui. Isso aqui é o valor para A. E quem é A? É o valor da temperatura em Celsius, certo? E para B, isolando o valor de B, se eu quiser saber qual é o valor de B, partindo daqui então, eu vou ter o seguinte. B então vai ser igual eu passo 16 para o outro lado, 16 vai multiplicando A, 16 está dividindo, passa multiplicando e vai multiplicando A, certo? O 400, que é positivo, ele passa para o outro lado negativo. E assim eu encontro aqui o seguinte. Era 10B. O 10 que estava multiplicando B, certo? O 10 que estava multiplicando B aqui, ele passa para o outro lado dividindo, beleza? Então, eu já vou mandar ele para o outro lado aqui, ó. Dividindo. Certo? Percebe que aqui eu ainda posso simplificar essa fração da seguinte forma. Isso aqui é a mesma coisa que 16A dividido por 10 menos 400 dividido por 10, que nesse caso se transforma em 40, certo? Corto aqui, ó, com 10 aqui. Logo, o valor em B fica sendo 16A sobre 10 menos 40, certo? Logo, na letra A, quando ele pergunta qual é a equação de conversão entre as duas escalas, lembra que A foi o valor que eu atribuí para graus Celsius, beleza? Então é só tu substituir aqui, ó. Substitui agora A por graus Celsius. Então tu vai ter graus Celsius vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 10B mais 400 sobre 16. Oh, e quem é B? B é a escala X, não é? Por 16 grau X.
e grau x, aqui ó, que é B, vai ser igual a 16 graus Celsius dividido por 10 menos 40, certo? Então, aqui está a resposta de conversão certo? De um valor para o outro aqui, ó. Tranquilo, gente. Não um trabalhinho, mas é mais questão matemática mesmo, é tranquilo, tá bom? Na letra B, ele pede qual a temperatura do corpo humano, que no caso é 37 graus, nessa escala X. Agora tu já sabe como fazer de forma bem prática. Tu já sabe como converter de uma escala Celsius para a outra. Então, arrastando aqui, ó, rapidinho. Se eu quero fazer aqui a letra B, como que eu vou fazer a letra B então aqui, ó? Letra B. Qual a temperatura de... Como fazer 37 graus Celsius para passar para a escala X? Se o valor aqui é 37 graus Celsius, eu quero passar para a escala X, eu quero o valor final como X, eu vou ter então aqui, ó. O valor em graus X vai ser igual a 16 vezes o valor em Celsius, que no caso ali, ó, vai ser o 37 informado. Aí aqui, ó, dividido por 10 menos 40, tá bom? Então, esse valor aí vai corresponder ao quê? Ora, 16 vezes 37 vai dar 592. Então aqui, ó, o valor de x vai ser igual a 592 dividido por 10 menos 40. 592 dividido por 10 é uma divisão fácil de fazer, não é isso? Qualquer número dividido por 10, tu puxa a vírgula uma casa para a esquerda. Então isso aqui indica para a gente o seguinte, que vai ser igual a 59,2, então a vírgula tá, vírgula 2 menos 40. O resultado, 59,2 menos 40 dá 19,2, 2 o quê? Graus X. Está aqui a resposta da letra B, certo? Então aqui, ó, letra A, letra B. Tranquilo, pessoal? Essa foi a resolução de mais uma questão, um pouquinho mais trabalhosa, certo? Mas não impossível de ser realizada. Tranquilo? Está aqui o enquadramento certinho do cálculo feito para a resolução dessa questão. Vamos para a última questão? Então, na última questão aqui, a gente vai encontrar um valor bacana. Vamos encontrar uma questão bacana para a gente encontrar, bem tranquila, que é a seguinte. Deixa eu aumentar o zoom dela aqui para poder a gente fazer a leitura melhor. O enunciado fala: a preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em escala Kelvin e em Fahrenheit são de... Bom, nesse caso, ele pede o seguinte. Vamos calcular qual é
o valor pontual 34 graus Celsius em Kelvin e em Fahrenheit. Para calcular em grau Kelvin não tem mistério, não é? Kelvin é igual ao valor em graus Celsius mais 273, certo? Ora, em alguns locais, né, a gente bota 273 como uma forma arredondada, simplificada, mas pode ser também 273,15. Tá bom, galera? Então, olha só, o valor dado foi de 34. Então, o valor em Kelvin vai ser igual a 34 mais 273,15. Vamos adotar o vírgula 15 aqui, ó. E vai me dar um valor correspondente ao quê? Trinta e quatro mais 273 igual a 307,15. Então, 307,15 kelvins. Tranquilo? E quanto é 34 graus Celsius em Fahrenheit? Aí você vai utilizar a formulazinha correspondente para Fahrenheit. Tá bom? Lembra dela? A gente utilizou várias vezes aqui já, não foi? Que vai ser o quê? Graus Celsius dividido por 5 igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Para essa fórmula aqui, então, vamos ver o seguinte. Logo, se o valor dado for de 34 dividido por 5 vai ser igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. O 9 está dividindo, ele vai multiplicando, certo? Então, vamos encontrar o seguinte aqui. Nove vezes 34 dividido por 5 igual a graus Fahrenheit menos 32. Tranquilo? Ora, 9 vezes 34 vai ser igual a 306. Então eu vou ter aqui, ó, 306 dividido por 5 igual a graus Fahrenheit menos 32. 306 dividido por 5 dá 61,2. Sessenta e 61,2 vai ser igual a graus Fahrenheit menos 32. A resposta para essa questão, então, vai ser o quê? Graus Fahrenheit. O menos 32 eu passo para o outro lado, ele vai, então, com o sinal trocado. Em vez de menos, ele vai como mais. Então, vai ser igual a 61,2 mais 32. E nesse caso, vai ser correspondente a 93,2. Tranquilo? Então, os valores são 307 Kelvin, 34 graus Celsius é igual a 307,15
Kelvin, que é igual a 93,2 graus Fahrenheit. Certo, pessoal? Isso aqui é a resposta dessa questão. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido bem. Se não compreendeu alguma parte, volta lá no vídeo, observa direitinho. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, certo? O que foi que você não compreendeu, que assim que possível a gente vai tentar solucionar essa questão aí, tá certo? Logo, logo deixarei mais alguns materiais, mais alguma coisa para poder facilitar nesse conteúdo também, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso. Agradeço por ter chegado até aqui e até a próxima. Tchau!